irmãos e irmãs do Grupo Bíblico São Jerônimo, paz e bem. Hoje, terceiro domingo da Páscoa, dia 1º de maio, também dia dos trabalhadores e das trabalhadoras de todo o mundo. O evangelho de hoje é de João, capítulo 21, versículo 1 a 19, a chamada pesca milagrosa. Esta é a terceira aparição de Jesus ressuscitado no evangelho de João. Estão 7 discípulos no mar da Galileia, que João chama também de Tiberíades, e que passam a noite escura pescando e o resultado é infrutífero, nada pegam. Jesus, então, aparece na margem, porém eles não sabem quem ele é. Jesus pergunta pelo resultado da pesca e eles respondem que na noite toda nada conseguiram. É uma frustração grande. Todos aqueles que já foram pescar sabem o que é passar a noite toda e nada conseguirem. Jesus então ordena a seus discípulos: lançai as redes. E eles obedecem à voz do Senhor. E a rede então está cheia de peixe que todos juntos não conseguem puxá-la. O discípulo amado, então, é o primeiro a reconhecer que esse que está à beira da praia é justamente Jesus, é o Quírios, é o Senhor. À vista disso, o Pedro veste a roupa e vai ao encontro de Jesus. A cena é muito inusitada, deveria ser justamente o contrário, que ele deveria tirar a roupa para poder nadar e ir ao encontro de Jesus. No entanto, na Bíblia, a nudez não significa a falta de roupa, mas significa a falta de fé. E justamente a veste, também segundo Apocalipse 18, a veste é justamente a fidelidade dos justos, é a recuperação da fé. Portanto, Pedro se reveste da fé que é necessária para ir ao encontro de Jesus. Depois disso, Pedro obedece à ordem de Jesus e ele sozinho consegue puxar aquela rede cheia de peixes. Ali estão 153 grandes peixes. Segundo São Jerônimo, esta era a quantidade de peixes catalogada e conhecida naquela época. Portanto, na rede de Jesus, que é a sua igreja, cabem todos. E assim como a túnica de Jesus não se rompeu, também a rede não se rompe. Há lugar para todos, apesar das diferenças, dos carismas, todos cabem. Não há necessidade de divisão. Aliás, foi justamente isso que Jesus também pediu no capítulo 17 do Evangelho de João, que todos sejam um para que o mundo creia. Depois disso, eles participam da ceia que Jesus prepara e eles também colaboram trazendo do peixe que pegaram. A cena tem um sentido muito bonito, é a ceia eucarística, é o lugar da partilha, lugar da comunhão. Depois disso, nós temos a confirmação de Pedro como aquele que deve conduzir a igreja de Jesus. Por 3 vezes, Pedro negou Jesus. Agora, por 3 vezes, ele também deve confirmar o seu amor ao Mestre. Jesus pergunta: Pedro, tu me amas? E nós precisamos aqui dos verbos gregos para entender esse momento. Jesus pergunta: Pedro, tu me amas? E usa o verbo agapau, é o verbo do ágape, o amor sublime. Pedro responde: sim, eu te amo, mas não usa o mesmo verbo de Jesus. Usa o verbo filéu. É desse modo que Pedro consegue amar. Da segunda vez, Jesus novamente usa o verbo agapau. Pedro, tu me amas? No entanto, Pedro responde: eu te amo do meu jeito, Jesus. Eu te amo filéu. Jesus então percebe que deve mudar e Jesus pergunta: Pedro, tu me amas? Justamente agora usando filéu. E Pedro fica triste porque é pela terceira vez que responde, mas ele confirma: sim, eu te amo filéu. Desse jeito eu consigo te amar. O Pedro é pescador, mas também é pecador. Ama do jeito dele, do seu jeito humano. Assim também é a igreja de Jesus. A igreja também é santa e é pecadora. Ela é divina e ela é humana. Graças a Deus que ela é mais santa do que pecadora. Aí, a partir disso, o Pedro é destinado como ele que deve conduzir essa igreja. Ele que deve pastorear esse rebanho.
e deve conduzi-la nas noites escuras pelo mundo afora, onde às vezes o resultado da pesca é infrutífero. Por fim, o Evangelho de hoje nos mostra também a morte final de Pedro. Assim como Jesus deu o testemunho, Pedro também dará o testemunho com seu martírio. E segundo a tradição, Pedro morre em Roma, crucificado no ano 64, sob o imperador Nero, dando o testemunho, assim como Jesus deu o seu testemunho. O Evangelho de hoje, então, nos traz essa mensagem importante, daqueles líderes que devem conduzir a sua igreja. Naquele instante foi Pedro. Hoje nós temos os novos Pedros. Assim, o Papa Francisco, com todas as dificuldades, nesse tempo de tantas crises, pandemias, está dando o seu testemunho, conduzindo essa nossa igreja, apesar de muitos inimigos que nós encontramos também dentro dessa nossa própria igreja. O Papa Francisco é o portador hoje dessa mensagem de uma igreja que deve amar, que deve ser testemunha da paz. Nós queremos, então, nesse dia, também lembrar de todos os trabalhadores, todas as trabalhadoras que ganham o pão de cada dia com o seu trabalho. Mais ainda, devemos lembrar daquelas pessoas desempregadas, dos nossos irmãos e irmãs que tantas vezes não conseguem, mesmo querendo trabalhar, ganhar o pão de cada dia. Que Deus olhe por nós nesse dia, que Deus derrame a sua bênção sobre a sua igreja que caminha neste mundo e sobre todos os trabalhadores e trabalhadoras do mundo todo. Paz e bem.